Gente do céu, que confusão é essa de tricas e tricolor? Já vamos começar com um papo polêmico que a própria torcida que começou e, já teve jornalista, setorista, torcedor organizado, torcedor normal. Eu coloquei uma enquete nas redes sociais, tanto da SPFC Terra como no meu. O pessoal tá revoltadíssimo com esse papo. Então a gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai falar do Nicão, que foi apresentado com a 10, merece a 10. Vamos falar das primeiras palavras dele, que inclusive as primeiras palavras do Nicão tem tricas. Então, cara, olha só como tá chegando. A apresentação do Alisson também, que ele e o empresário falaram sobre isso. Tem proposta pelo Éder, lá da Itália. Estão falando que chega o último reforço do São Paulo, aquele que a gente pediu para não vir, que é o Bruno Viana, só que essa informação vem lá do jornal português. Vou falar para vocês que desde o dia 10 de janeiro, já estamos no dia 20, aliás, hoje é aniversário do meu irmão, parabéns, feliz aniversário pro Thiago dos Reis, que também é youtuber lá no Plantão Brasil. Não vamos falar de política aqui, hein, gente, só futebol. Desde o dia 10 de janeiro, o Ceni não conseguiu treinar. Eu vou explicar para vocês por quê. Estamos aí às vésperas, na verdade, o Paulista já começa aí no domingo, por causa do jogo do Palmeiras adiantado, né? Estamos aí às vésperas do Paulistão e não teve muito treino. E vamos falar, eu sei que vocês não gostam quando eu bato palma, mas eu fico animada, eu sou passional, de copinha. Vamos falar de Choque Rei no sábado. Vamos falar de como foi emocionante essa conquista contra o Cruzeiro. Vamos falar daquela coisa de eu começo o ano aqui falando: eu não vou perder as estribeiras com o São Paulo esse ano. Eu não vou. Aí o que eu faço? Meu Deus do céu, olha a copinha, meu Deus do céu, eu só quero, não. E vamos falar dos jogadores. Olha, eu tô descabelada, gente. Não liga amanhã. Não, amanhã eu vou estar melhor. Vamos falar um pouquinho disso. Vou falar um pouquinho também sobre treta da Adidas com o São Paulo. São Paulo, o Eduardo Tori, que é o diretor de marketing, tá tentando reaver aí essa treta e tudo mais, mas ela é antiga, vou explicar como ela começou. E o São Paulo tá tentando, enquanto o Flamengo tem agora o melhor contrato da América Latina, para de latir, ô inferno, da América Latina com o Flamengo e tá pagando e tal, São Paulo tá meio brigado com a Adidas e eu vou contar um pouquinho sobre tudo isso. Eu deixei, gente, só antes de eu começar, uma pergunta no Stories pra vocês. Eu tenho muito conteúdo de São Paulo, vocês sabem, 10 anos que eu cubro São Paulo, político, financeiro, de detalhes, bastidores, de formação tática, de muita coisa. Só que assim, é muito conteúdo e eu tô querendo criar uma base de assinaturas, porque o canal precisa crescer, porque eu preciso de gente pra me ajudar com pauta, para as coisas acontecerem. Então assim, vocês não me ajudam com o link que eu vou colocar no PicPay aqui embaixo, com qualquer valor pra gente começar. Eu preciso de algumas ajudas com equipamentos e tal, e com equipe e tal. E vou começar a ter assinaturas aqui no canal para conteúdos exclusivos. Então vocês colocam, além do que o conteúdo exclusivo que vocês mais desejariam ter, de coisas mesmo, como a matéria de camisas que vai vir no ar no sábado, vai sair uma matéria nova, uma rede. Eu gostaria de saber o que vocês querem de conteúdo e o preço médio que vocês gostariam de pagar. E claro que eu vou lançar uma linha de brindes, ok? Uma linha exclusiva lá na spfc.net, vou sortear camisas, esse tipo de coisa. Agora bora falar de notícia. Gente, lá na Itália saiu o Gianluca Di Marzo, o nome do jornalista. Ele cravou que o Salernitana, que é um time que está caindo para a segunda divisão lá na Itália, está de olho no Éder. Está de olho em contratações fáceis, como o Éder já tem história fora do país e tudo mais. Apesar da idade, eles ligaram para a diretoria de São Paulo e falaram: a gente está caindo para a segunda divisão, a gente precisa de alguém meio que urgente. E o Casares falou: não vou fazer força para ficar com esse jogador. Manda aí uma proposta, nem que seja de empréstimo. Pode ir. Mas ainda não chegou uma proposta. O São Paulo recebeu aí essa ligação. Vamos falar um pouquinho da história da copinha, gente? Parecia que não ia acontecer esse jogo. E aí, tá chovendo pra caramba em São Paulo, hoje caiu um maior pé d'água. Não tinha gerador lá no Anacleto, não tinha gerador, como que pode? Aí fica sem luz, atrasa o jogo, começa o jogo. Eu quero que você se coloque no lugar do Vitinho, do Caio, do Maioli, do Pablo, de todos os meninos, do Young, que deu umas yongzadas, mas que também salvou muito esse goleiro.
No momento em que eles recebem 1-0 do Cruzeiro e acaba a luz, eles ficam cerca de 15 minutos sem luz, sem saber se o jogo vai voltar, sem luz. Para os meninos da Copinha, eles em 80 dias fizeram mais de 20 jogos. Olha só a quantidade de jogos. Quer dizer, eles ficaram aqueles 10 minutos no apagão que a Federação Paulista de Futebol só não cancelou o jogo porque não tinha ambulância, já tinha apagado as luzes 2 vezes, etc. Por falta de calendário, que tem que ser no dia 25 a final, e tinha que ser sábado a semifinal, não dava para o jogo ser hoje. Então eles começaram a esperar e solucionar de qualquer forma, e não é qualquer gerador que banca a imprensa, etc., todos os refletores para voltarem. E eles ficaram lá 10 minutos no 1-0 do Cruzeiro parados. Só que, ao mesmo tempo, eu penso que foi essencial para o alexismo. Está dada a nova era do alexismo. Não tô falando, não que eu tô cantando Vitória antes, mas estou dizendo que os dados do Alex no Sub-20, desde a temporada passada no Campeonato Brasileiro Sub-20, são ótimos. São ótimos. E posso dizer que dessa semifinal Choque Rei vai sair o campeão. Calma lá, que pode ser campeão, pega os meninos da Vila, que também não é trem besta, não. Mas vamos continuar aqui. Esses moleques conversaram com o Alex e tiveram a força de reação de fazer a virada. Mano, o que eu posso falar? O que eu posso falar? E esses meninos mostraram isso em outros jogos, quando a gente teve do São Bernardo, quando a gente teve do São Caetano, a necessidade, e até contra o Vasco, que eles estavam na frente do placar, o Vasco alcançou e teve que fazer o último do Vitinho para dizer, não, classificamos e pronto. Olha, ambos os goleiros, o Deni Visco também do Cruzeiro, trabalhou bastante, foi muito solicitado. São Paulo entrou no segundo tempo com aquela postura de sou São Paulo, sou da base, é nóis, entendeu? É nóis. Mas, claro, deu uma sofrida e conseguiu fazer a virada. Então, assim, o que eu posso dizer desse Alex, que tá tranquilo, foi perguntado da lei do ex, né? Porque agora é o Palmeiras e tudo mais. É o poder psicológico desses garotos de reação, de não vamos perder, não vamos desesperar. Mantenha calma, faz o que tá treinado, faz o que tá treinado. Lembrando que eles estão treinando como profissional, toda a comissão técnica profissional, toda a comissão técnica de Cotia estão de parabéns por manterem esses meninos em forma. Só que vem um choque rei aí, gente. Sábado é torcida única São Paulina, não vai ter Palmeiras, ok? Vai ser às 7h30 da noite, se eu não me engano. Se me perdoa se eu falhar nessa informação. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui concluída. Lá na Arena Barueri, não coloquei, ó, às 19 horas. E só São Paulino vai poder ir. Eu talvez não possa ir querendo muito ir, mas tô numa outra situação da vida que talvez eu não possa estar lá. Não é nem zoeira. Mas, gente, não é um jogo fácil. Tem o Hendrick lá do Palmeiras, que é uma grande estrela, que vai entrar e foi muito importante contra... Goleou o Oeste, pelo amor de Deus, do Palmeiras. Gente, eu que tava conversando na rádio, o Shane é palmeirense. E o Shane falou, eu acho que o Oeste vai eliminar o Palmeiras, porque o Oeste vinha vindo embalado. Mirassol e o Oeste são times, são clubes que visam Copinha e Campeonato Paulista. São clubes muito bem preparados para isso. E o Palmeiras deu um show assim, tô brincando. Só que a tradição pode ser que entre em campo ou não. Não vai ser jogo fácil. O Palmeiras tem, mesmo sem o Hendrick, que ficou com Covid, então ficou 2 jogos fora para tentar anular um jogo, etc e tal. Tem um grande time, tem um time forte. E quando eu digo de grande, também é time maçudo. Os São Paulinos perto dele fica até meio pequenininho, meio franzininho. Então, assim, tô empolgadíssima. Quero saber de vocês o que vocês esperam desse choque rei e o que vocês estão achando dessa molecada que me deixou assim, ó. Imagina quando começar o Campeonato Paulista. Eu não vou ter nem... eu sou... vocês me conhecem. Vamos falar da Adidas, gente. São Paulo tem desde do feriado da Consciência Negra do dia 20 de novembro do ano passado. A Adidas tem um contrato com o São Paulo, com o Flamengo, com todo mundo que tem... que quando quando solta algum tipo de camisa de homenagem, solta num nível global. Por exemplo, outubro rosa contra câncer de mama, todo mundo, eu tenho 2 camisas rosas do São Paulo da época dessas comemorativas, acho linda, todo ano eu compro, porque eu acho bonita mesmo e tal, quando eu perco eu fico super triste e tal. E aí saiu uma preta e branca.
E o São Paulo, pô, tem o Corinthians, tem o Santos, tem toda uma história, não dava pra ter, mas... E o São Paulo vetou, e o Flamengo começou, o Flamengo... O Adidas começou, não, você não pode vetar, a gente tem isso em contrato. Então começou a ter uma queda de braços ali entre a Adidas e o São Paulo, no momento em que o São Paulo poderia estar procurando a Adidas para melhorar o seu patrocínio, assim como o Flamengo, agora sim acertei o nome, fez. Melhorar o seu contrato, sua visibilidade, torcida entrando em campo, a torcida representou no Brasileirão, esteve muito no estádio. Foi aqui em São Paulo foi a que mais veio, que mais lotou no Campeonato Brasileiro. Então era o momento de São Paulo se aproximar. O Eduardo Toni deu uma entrevista sobre isso, disse que realmente está com as relações balançadas entre a Adidas e São Paulo, mas que vão fazer algumas coisas, porque assim, tem o ônus e o bônus nessa negociação. O bônus é que você tem uma camisa de, sabe, premium, de boa qualidade, etc. O ônus é que você tem que se sujeitar a uma organização que tem valores globais. Quero saber a tua opinião. São Paulo deveria ter deixado uma camisa preta e branca em homenagem ao Dia da Consciência Negra, essa história antirracismo no futebol sair? Quero saber aí a tua opinião. Gente, desde que o Senna teve a reapresentação no dia 10, com todos os jogadores, mentira, não foram com todos os jogadores. A galera só pegou Covid. Logo de cara, no comecinho, no primeiro dia, já não se apresentou o Volpe, o Miranda, o Gabriel Neves e o Calleri. Esse ano, eles esperam muita coisa boa do Gabriel Neves. Muita. Pode ver que ele não entrou muito ano passado. Mas a diretoria, toda vez que eu converso com eles, eles falam, não, mas o Ceni aposta muito no Gabriel Neves. Ah, esse cara vai ser legal e tal. Então, assim, aí já chegou esses 4. Depois foi aumentando. O Reinaldo no meio da semana ficou, aí o Rodrigo Nestor, aí depois o Patrick, que tinha acabado de ser anunciado e tudo mais, não pode treinar, só foi pra assinar contrato. Aí depois o Rafael Silva, aí o Danilo Gomes voltou de empréstimo também. Aí o Pablo, que quem tá falando é o Cícero, pai dele. Então, assim... São Paulo não conseguiu treinar todos esses dias. Pelas contas da quarentena, que agora é de 10 dias no profissional, né? O São Paulo só vai ter 3 dias antes da estreia o elenco inteiro para trabalhar formação tática. E no meio disso tá chegando, né? Olha só, ontem apresentou o Alisson, hoje apresentou o Nicão. A primeira semana inteira foi apenas condicionamento físico. Com o Luciano lesionado. Agora, nessa semana, estão aí apresentando os reforços. O Patrick não pode nem treinar, tá com Covid. Então, o Ceni vai pegar o bonde andando. Isso é coisa de São Paulo em ano de Copa. É coisa de São Paulo. Pega o bonde andando e a gente vê o que faz aí no Paulistão. A sorte aqui eu tenho pra mente que vai começar o Paulistão muito colocando a molecada pra ver se vende no meio do ano. E aí vai ver o que acontece aí no resto do ano, pra ver se pega aí uma Copa do Brasil, o que pega, né? Vamos ver o que acontece. Gente, agora vamos falar sobre essa história que vocês estão discutindo. Eu vou até ligar aqui o computador pra ver se eu consigo colocar a imagem. É tricas ou não é tricas, entendeu? Aí eu vou finalizar falando do Nicão. Cara, eu não sei onde começou. Se vocês souberem, conta aí nos comentários. No próximo vídeo eu falo mais. Mas eu vi o STFC 1000 graus zoando. De que é trica sim, aí depois ele colocou que arranjar briga no Twitter, vai lá e diz que é tricas, e uma galera começando a falar que é tricolor. Eu vejo a galera mais raiz ou mais torcedor organizado na briga por tricolor. Tricas pra mim me soou meio cringe, só que cringe pra mim já me soou meio cringe. Quando apareceu o termo cringe, eu falei, mano, que bando de imbecil. Mas tudo bem, tá vindo uma geração meio bando de... Vamos respeitar. A geração à frente da minha achava que eu era uma imbecil. Então tudo bem, vamos respeitar as gerações. E aí surgiu essa história do Tricas. Veio, por exemplo, o Chacon, que faz as transmissões de rádio, etc. E falou, eu vou falar Tricas a partir de agora em todas as minhas transmissões. Eu não tô nem aí. E aí o São Paulo 1000 Grau colocou, o dia amanheceu tão lindo. Meu Tricas ganhou e acordou sorrindo. E aí tem gente colocando foto do Alex com aquele sorrisão dele meio estranho assim, falando que é Tricas sim. Então eu quero saber de vocês, por que essa história de Tricas tá te revoltando tanto? Pra mim é tricolor, eu sou raiz, eu sou, sei lá, meu avô já era tricolor, minha mãe é tricolor, meu irmão é tricolor, eu sou tricolor. Mas se rolar um Tricas de vez em quando, eu também não vou ficar
calma, eu acho que isso é uma situação de nova geração. Aí vocês têm medo de umas zoeiras a mais, que de repente time rival vai fazer. Futebol é brincadeira, gente. Eu penso assim, eu não levo tão a sério. Mas entendo, respeito e quero saber a tua opinião de quem leva tão a sério. Minha última pergunta, gente. Ah, duas pra finalizar. Nicão foi apresentado, falou que é tricas, tá com a 10. Quero saber pra você, merece a 10 do São Paulo? Alisson foi apresentado. O empresário dele disse que é muito respeitoso, está no time gigante e falou que ele vai fazer o trabalho sujo dentro de campo. Queremos saber que trabalho é esse. Então, estamos de olho e lembraremos porque temos boa memória. E finalizando, que a imprensa portuguesa diz que o Bruno Viana está muito próximo do São Paulo, bem aquele zagueiro que teve uma passagem rápida de 6 meses lá no Flamengo, a gente está pedindo de novo para não contratar. Esse daí é o que está chegando, é o último reforço da diretoria. Bacana, né, gente? Grande beijo!